Vamos lá, galera. Nosso objetivo agora é corrigir questões do CESP acerca de planilhas eletrônicas. As questões vão versar sobre o Excel e o Calc. E quando houver diferença, a gente vai estar comentando, beleza? Então vamos lá. Primeira questão. Questãozinha número 1. A menos que o texto esteja entre aspas, o Microsoft Excel 2010 não diferencia letras minúsculas e maiúsculas. Por que ele colocou isso, gente? Porque se eu coloco o texto entre aspas, ele não vai entender como fórmula. Como assim? Observem aí. Vou entrar no Excel. Excel. Legal. Se eu coloco aspas, ele não vai colocar resultado. E daí ele vai distinguir maiúscula e minúscula. Por exemplo, igual a soma, a parênteses A1, 2 pontos A3. Se eu coloquei entre aspas, ele vai exibir como um texto. Então ele vai distinguir. Agora, se eu não coloco entre aspas, o resultado vai ser o mesmo. É isso que ele está querendo citar aí com relação às aspas, né? Se eu não coloco entre aspas, se eu apago as aspas, isso é uma fórmula. E aí, na fórmula, ele sempre vai mostrar 0. Não importa se você digitou com letra maiúscula ou com letra minúscula. Beleza? Agora, uma outra coisa importante para lembrar, que inclusive caiu no concurso TRT do Rio de Janeiro, é o conceito da aspas simples, ou da plica. Não é para não falar errado. Plica. Se eu coloco lá, plica igual a soma A1, 2 pontos A3. Qual o objetivo da plica? Converter em texto. Qual a diferença da plica para as aspas? Se eu coloco aspas duplas, na hora de imprimir, ele vai imprimir com aspas duplas. Se eu coloco aplica, vocês vão observar na impressão, né, nosso visualizar a impressão agora está dentro do imprimir, que aplica não sai. Qual o objetivo da aplica? Aquele apóstrofozinho, aspas simples. A gente pode chamar de plica, cuidado, hein, para não falar errado. Qual o objetivo? Foi converter alguma coisa em texto. Não entendi. Se eu coloco igual a 5 mais 8, quando eu der Enter vai aparecer 13. Mas se eu quero imprimir igual a 5 mais 8, aí eu coloco aplica e ele vai converter em texto. É o objetivo da aplica. Ok? Então, voltando para a questão, a menos que o texto esteja entre aspas, o Excel 2010, não importa a versão, né? No Calc também é assim, não diferencia letras minúsculas e maiúsculas. Assim, as fórmulas. Quando ele coloca esse exemplo, ele encerra o mérito da questão, né? Ele está dizendo assim, olha, tanto faz colocar soma minúscula quanto maiúscula, que o resultado vai ser o mesmo. Então, a questão número 1 está certa. Ok? Vamos que vamos. Questão número 2. No Microsoft Excel 2010, é possível formatar células por meio das opções alinhamento, borda e fonte, desde que a formatação seja realizada antes da inserção dos dados. Galera, é possível formatar alinhamento, borda e fonte. O erro da questão é esse desde que. Não existe desde que seja realizada antes da inserção. Não há essa restrição, o que torna o item 2 errado. Vamos lá. Voltando para o Excel, vamos acrescentar aquilo que a gente pode extrapolar da questão. Primeiro, digitei alguma coisa. Dei Enter. Se eu quiser editar novamente, eu posso dar um duplo clique, ou eu posso clicar na barra de fórmulas, ou eu posso teclar F2. F2 é o atalho para a edição. Ok?
Se eu aperto F2, eu abro o cursor para a edição da célula. Agora, é interessante também a gente conhecer os atalhos de teclado. Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 4 e Ctrl 5. Aí eu quero que você teste em casa. Aqui eu vou ter que desabilitar uma função da mesa para tentar usar. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Ctrl 1. Observe que o Ctrl 1 formata a célula. É o que ele está colocando na questão. É possível formatar células? Sim. Como? Por exemplo, pressionando o atalho Ctrl 1. É um atalho bem interessante também, né? Formatar célula é uma coisa bem comum. E aí eu vou poder formatar alinhamento, fonte, borda. Já matou os itens. Alinhamento, borda, fonte. Então, possível é. O Ctrl 1 é o exemplo. Mas já que eu estou ensinando o Ctrl 1, eu aproveito para mostrar o Ctrl 2, que é negrito, o Ctrl 3, que é itálico, e o Ctrl 4, que é sublinhado. E o Ctrl 5, que é taxado. Olha que viagem. Formatar a célula é o Ctrl 1. Aí a gente vai ter o Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 4 e Ctrl 5. Para que isso? Gente, só para concurso. Isso caiu na prova do Pedro II. Negrito. Todo mundo vai usar um Ctrl N para o negrito, mas examinador, itálico, sublinhado e o nosso taxado, que é a linha no meio da palavra. Legal? Então são atalhos de teclado aí interessantes do Excel. Então a questão número 2 está errada por causa do desde aqui. Vamos que vamos. Questão número 3. Situação hipotética. Tiago tem 2 arquivos no Excel na pasta clientes.xls e venda.xls. Lembrando que pasta é o arquivo propriamente dito. Né? Assim, existe uma redundância com relação a esses conceitos. Eu posso ter o conceito de pasta como diretório, né? Essa pastinha amarela é uma pasta, um diretório para armazenar arquivos. E existe no Excel o conceito de pasta de trabalho, que é o nome do próprio arquivo do Excel. Uma pasta de trabalho contém planilhas. Então a gente tem que ver, de acordo com o contexto, o que ele está se referindo como pasta. Tiago tem 2 arquivos de Excel na pasta C2 /mydocs. Isso aqui ele está se referindo à pasta como diretório. Ok? Agora, cliente.xls, venda.xls são pastas de trabalho do Excel. Que o examinador, às vezes, também pode citar como documentos do Excel. Bom, no primeiro arquivo há dados de cliente, separados em colunas, tais como CPF e nome. E uma linha para cada cliente. Legal. No segundo arquivo, também separado em colunas, valor da venda e CPF do cliente para o qual foi feita a venda. Foi solicitado a Tiago que, a partir da planilha venda, buscasse automaticamente o nome do cliente, constante na planilha cliente, por meio da comparação do CPF. Vamos reproduzir isso? Vamos. Então vamos lá. Imaginem que eu tenho aqui CPF e nome. Então, vamos inventar aqui CPF. CPF 1, Renato. É óbvio que no meu CPF aqui, a gente só vai colocar um dígito só para poder ganhar tempo. Vamos lá. 2. William
3, Diego, 4, Laís, 5, Terror. Então aqui eu estou colocando meus clientes. 6, Felipe, Luca. E assim, Lucas. E assim eu estou cadastrando os meus clientes. Essa planilha eu vou salvar como cliente. F12, que é o salvar como cliente. Agora, eu vou criar um arquivo novo. No Excel vai ser o Ctrl+O, igual ao Word. E vou colocar aqui venda e CPF. E nome. Então, imagina, eu vendi uma boneca. Quem comprou foi o CPF 6. Eu vendi um perfume. Quem comprou foi o CPF 2. Eu vendi um Black Label. Quem comprou foi o CPF 1. E assim as vendas estão sendo efetuadas. Se eu, porventura, quero fazer o que o enunciado da questão está pedindo, quero buscar o nome de acordo com o CPF que está em outro arquivo, eu vou usar a função procv. Não? Procv. Qual é a sintaxe da função procv? Valor procurado, matriz, ponto e vírgula, índice da coluna. Índice da coluna. Valor procurado, ponto e vírgula, matriz, ponto e vírgula, índice da coluna. O que eu vou fazer agora? Vou digitar, então, procv, abre parênteses. O valor procurado vai ser B2. Só que a matriz que eu quero procurar é lá do outro arquivo. Então, eu vou dar um Alt-Tab e vou selecionar a matriz. De A2 até B7. Só que não acabou. Ponto e vírgula. Nessa tabela, a matriz tem duas colunas. Eu vou procurar na primeira coluna e vou retornar na segunda. Vou retornar o valor da segunda. Então, o índice da coluna é o índice 2. Quando eu der Enter, ó, ele vai me mostrar lá. O Felipe Lucas comprou uma boneca. Tá tudo certinho, viu? Olha lá. O William comprou o perfume e o Renato comprou o Black Label. Tá certinho mesmo. Então, eu consigo fazer o que o enunciado da questão está propondo. Agora, para explicar um pouco mais, a gente tem que lembrar o seguinte. O que é essa sintaxe aqui, ó? Procv é a função que procura verticalmente. Então, ela vai procurar na coluna. Vertical é coluna. Procura vertical. Existe uma função chamada proch. Na função proch, procura horizontal. Vai procurar numa linha. Se os dados estivessem dispostos em linha. Como assim em linha? Se ao invés de estar CPF e nome, a gente tivesse o quê? CPF numa coluna e nome na outra. Opa, CPF numa coluna e nome na linha de baixo, né? Se os dados estivessem dispostos em linhas. Entendi. Não é o caso. Nosso caso é procv porque eu coloquei o CPF de um lado e o nome no outro. Matriz tabela. Quem é a matriz tabela aqui, gente? É todo esse trecho aqui, ó. Na verdade, matriz tabela é de A2 até B7. Mas como essa matriz, esse intervalo, está em uma outra planilha, de um outro arquivo, a gente tem essa sintaxe. Qual é a sintaxe para buscar informação em um outro arquivo? Colchete, o nome do arquivo, .xlsx, o nome da planilha.
exclamação a célula. Aqui, a gente tem que bater uma diferença entre o Excel e o Calc. Qual é a diferença? Sempre que eu quiser buscar um valor de outra planilha, no Excel, a sintaxe vai ser planilha, exclamação célula. No Calc, a sintaxe seria planilha, ponto, célula. E isso considerando que a célula está de outra planilha do mesmo arquivo. Se eu quiser buscar de outro arquivo, vai ser colchete, o caminho do arquivo, né, ou o nome do arquivo. Exclamação, planilha. Agora sim, exclamação, célula. E no Calc, olha como é diferente. Seria entre plicas, o arquivo, como por exemplo um arquivo ADS do Calc, tralha, planilha, ponto, célula. Então são sintaxes diferentes para fazer referência externa, para buscar algo fora daquela planilha ou daquele arquivo. Beleza? Voltando então. Nessa situação, ainda que haja igualdade entre os CPFs nos dois arquivos, será impossível. Questão errada. Não será impossível, será possível sim, usando a função o quê? PROC-V, por exemplo, que é a procura vertical. Então, a questão número 3 está errada. Uma questão do MPE do Piauí, que cobrou de uma maneira implícita conhecimentos acerca da função PROC-V, que seria a função utilizada para fazer essa procura na outra tabela. Beleza? Então, questão número 3 está errada. E a gente aproveitou para dar uma revisada aí no PROC-V e nas referências externas. Questão número 4. Caso se vincule uma planilha do Excel a um arquivo de texto do Word e em seguida se alterem dados da planilha, as alterações terão de ser atualizadas manualmente no arquivo de texto. Gente, se está vinculado, não tem que ser manualmente. Esse é o objetivo do vínculo. Por isso a questão está errada. Não entendi. Existem várias maneiras de fazer vínculo, mas uma maneira mais simples é, por exemplo, eu vou pegar... Vou dar um exemplo aqui. Vou colocar aqui. Oito, 7 e vou fazer a soma. Vou pegar esse valor, vou dar um Ctrl C, copiei. Agora eu vou lá no Word. E no Word, eu vou colocar qualquer coisa. Vou tirar aquela... Meu controle de alterações estava ativado aqui. Legal. Aqui eu vou dar um colar, mas um colar especial. Colar especial. Dentro do colar especial eu tenho a opção de vínculo. Por que não apareceu? Vou repetir o procedimento. Ctrl C. Voltei para o documento em branco e vou para o colar especial. Ah, apareceu aqui, ó, colar vínculo. Maravilha. Tinha aparecido antes. Eu aqui dei uma dormida. Colar vínculo. Marcando a opção de colar vínculo, olha que legal. Ele botou lá o 15. Todo mundo está vendo 15 aí. Quando eu alterar os valores lá da planilha, colocar aqui 100, ele vai alterar no documento do Word. Então, o vínculo é justamente para que eu não precise manualmente ficar preocupado em atualizar. Por isso a questão número 4 está errada. Esse vínculo ele pode ocorrer entre gráficos, entre resultados quaisquer,
entre aplicativos quaisquer, Word, Excel, PowerPoint, Writer, Calc, Impress. Então, a questão número 4 está errada. Questão número 5. Devido à quantidade, ou melhor, à capacidade ilimitada de linhas de suas planilhas, já está errado. Porque a capacidade de linhas não é ilimitada. Tanto no Excel quanto no Calc, a gente tem 1.048.576 linhas. Lembrando que esse número é o número do mega. Como assim? Lembrem-se que o quilo na informática corresponde a 1024. E o mega são 1024 quilos, ou seja, 1024 ao quadrado. Então, se um dia alguém fizer uma prova de múltipla escolha, quando você observar as alternativas, se os números forem muito próximos e você ficar na dúvida, 1024 vezes 1024. Aí você já sabe que vai dar 1.048.576. Beleza? Que é 2 elevado a 20. Agora, se a gente observa essa questão na Polícia Federal, a gente tem que saber a quantidade de linhas e colunas do Excel e do Calc. E aí é só uma revisão. No Excel a gente tem 1.048.576 linhas. No Calc a quantidade é a mesma. E a gente vai ter 16.384 colunas no Excel e 1.024 colunas no Calc. Beleza? Então dá um print aí, copia e vamos continuar. Professor, qual é a última coluna? Quê? A gente sabe que as colunas, elas são intituladas por letras. Se você observar, no Excel, quando eu vou apertando Ctrl seta para baixo, eu vou para a última linha. Eu consigo observar que é 1.048.576. Na primeira, Ctrl seta para cima, eu vou para a primeira. Né? Agora, andando para a direita, a gente vê que coluna, ela não aparece tipo para contar com um número. Ela aparece com letras. E aí a gente tem que saber a letra da última coluna. Quando a gente pensa na última coluna, a gente tem duas maneiras bobas de gravar. No Excel e no Calc. No Excel, qual é a última coluna do Excel? Imagina, se alguém perguntar isso, se coloca como um cara brabo. Cara brabo? É o Xifudeu. Xifudeu, pronto. Xifudeu é o XFD, é a última coluna do Excel. Já no Calc, você não é um cara tão brabo assim. Não? Não, você já é uma pessoa mais tranquila, não é brabo. O último, no Calc, eu não sei qual é. Aí o cara vai pensar assim, ai meu Jesus. Pronto, AMJ. Então no Excel é o Xifudeu e no Calc é o ai meu Jesus. São os limites, né? São as últimas colunas do Excel e do Calc. Vejam aí. Xifudeu. Ai meu Jesus. AMJ. AMJ. Ai meu Jesus. Olha lá. Não pode decorar ai meu Deus não, hein? É ai meu Jesus. AMJ. Beleza? São os limites do Excel e do Calc. Então a questão número 5 está errada porque a tabela é limitada em linhas e colunas. Na prova da Polícia Federal, eles abordaram um assunto que era justamente o Big Data, ou Big Data, né, como você quiser falar. No Big Data, a gente
fala sobre dados não estruturados, que são produzidos em enorme quantidade o tempo inteiro na internet. O que são esses dados não estruturados? Curtidas, e-mails, áudios, um monte de informações que a gente vai colocando na internet e que muitas vezes a gente não sabe nem para que servem ou para que vão servir um dia. Mas como o armazenamento hoje é relativamente barato, está tudo sendo guardado. E a gente não tem como, por exemplo, manipular dados do Big Data numa planilha do Excel, porque ela é muito pequena para milhões de informações que estão sendo geradas por dia na internet. Então, assim, essa limitação, ela é interessante. Inclusive, no edital da Polícia Federal, isso era bem previsível, né? Porque para lidar com grandes volumes de dados, a gente tem outras ferramentas que vão além do Excel. Bom, voltando, questão número 6. Com o uso de uma planilha no Excel 2016, será realizada a soma de dois valores numéricos advindos de duas planilhas diferentes, mas ambas constantes no mesmo arquivo. Ou seja, eu só vou precisar especificar a planilha. Vai ser a planilha, exclamação, a célula. Isso porque eu estou trabalhando no Excel. Se fosse no Calc, ao invés da exclamação seria o ponto. É planilha. A única coisa que ia mudar na sintaxe seria esse detalhe. Planilha.célula. Beleza? Com uma planilha no Excel será realizada a soma de dois valores numéricos advindo de duas planilhas diferentes, mas ambas constantes no mesmo arquivo. Legal. A fórmula de soma será inserida na célula A1. Aonde eu vou inserir não importa. Da planilha A1, e os dados a serem somados serão na célula A1 da planilha 2 e na célula A2 da planilha 1. Olha como é que ele faz isso para confundir você, né? Você está na planilha 1. Então, você vai ter que colocar a célula A1 da planilha 2, A1 da planilha 2 e a célula A2 da planilha atual. A planilha atual pode ser omitida. Você não precisa colocar o endereço, o nome da planilha que você já está. Por isso, essa questão da Polícia Federal está certa. Ok? Soma A1 da planilha 2 e A2 da planilha onde você está. Gabarito da questão número 6, certo. Vamos que vamos. Vamos lá, questão número 7. No processo de edição de uma planilha do Excel, um usuário realizou o seguinte procedimento. Selecionou a célula C10, preenchida com valor numérico. Acionou o atalho de teclado Ctrl+C para copiar. Beleza, Ctrl+C copia. Depois selecionou a célula D10 e acionou o atalho de teclado Ctrl+V. O Ctrl+V faz o quê? Cola. E na sequência ele salva. Aqui tinha um detalhe. Salvar. Então prestem atenção comigo, olha só. Vou criar uma planilha aqui. Vou colocar o número 5. Vou apertar Ctrl+C. Galera, observem que a gente consegue visualizar um tracejado circulando a célula. Esse tracejado circulando a célula está caracterizando que ela foi copiada ou recortada. Mas ainda tenho que concluir a ação. E como é que eu posso concluir a ação? Teclando Enter. Uma maneira de colar no Excel e no Calc é através do Enter. É muito comum eu dar um Ctrl+C e Enter. Notem que no Word a gente não pode colar com Enter, né? No Word, se eu apertar Enter, ele vai descendo de parágrafo, vai descendo de parágrafo. Eu não posso colar com Enter. Agora, se eu apertar Ctrl+C e for para o lado e apertar Ctrl+V, quando eu aperto Ctrl+V, o tracejado ele ainda fica aparecendo. Olha lá. Então eu consigo colar várias vezes.
Mas na questão, leiam bem, depois de colar ele salva. Então depois que ele colou com Ctrl V, ele deu um Ctrl B para salvar. Quando ele deu o Ctrl B, o que aconteceu? Ele tirou aquela célula que estava circulando. O fato de não estar mais aparecendo a célula circulando já caracteriza que eu não vou conseguir colar com Ctrl V. Ó. Olha lá. Então, a resposta dessa questão é: tendo como referência essas informações, é correto afirmar que após o procedimento realizado, a área de transferência ficará vazia. O gabarito aí é o quê? Letra B de bravo. Ou seja, repetindo, coloquei um número, Ctrl C. Enquanto tiver com esse tracejado, eu vou conseguir colar. Se eu der um Enter, ele cola e já finaliza. Tirou o tracejado. Se eu usar o Ctrl V, eu posso colar várias vezes. Mas, ao salvar, ele tira o tracejado. Tirou o tracejado, não vai mais conseguir colar. Beleza? O tracejado, que fica em volta da célula copiada, é que vai me dar a indicação de que eu posso colar aquele conteúdo. Então, gabarito da questão, letra B de bravo. Ok? Vamos que vamos. Questão número 8. A fórmula... Ele colocou a fórmula aí, ó. Permite o cálculo da média aritmética dos preços cotados, em substituição à fórmula estatística padrão do Excel para esse cálculo. Gente, a fórmula estatística padrão seria o quê? Para média aritmética, é média, parênteses, dos valores que ele cita de B2 até B6. Essa seria a fórmula estatística, normal. Agora, a gente sabe que a média é o quê? É o somatório. Não vou ficar falando de estatística, não. Para mim, vai ser o quê? A soma dividido pela quantidade. A soma dividido pela quantidade. Então, ele tem que pegar tudo aqui de B2 até B6, que é a soma de B2 até B6, ó, direitinho, e dividir pela quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. Por que ele usou a função continuum? Porque se a célula estiver vazia, ele não vai considerar. E é justamente isso, né? Se eu estou usando a função média, as células vazias serão desconsideradas. Diferentemente de colocar um zero. Se eu colocar um zero, vai entrar na contagem, mas a célula vazia vai ser desconsiderada. Então, a questão número 8 está certa. Galera, teve uma grande repercussão. Né? Por quê? Essa questão teve muito recurso porque faltou o sinal de igual no início da fórmula. E aí, se ele vai considerar isso um erro ou não, é complicado, né? Ele poderia ter acatado o recurso e ter prejudicado a galera que acertou. O ideal era que essa questão fosse anulada. Mas vocês têm que entender o seguinte. Assim, o examinador, eu estou tentando justificar. O examinador, ele coloca a fórmula, ele diz que isso é uma fórmula, mas ele não diz que vai ser suficiente digitar isso e teclar Enter. Se ele usasse aquele termo é suficiente e dissesse teclou Enter, não vai funcionar porque toda fórmula tem que ser precedida pelo sinal de igual. Agora, aqui ele fez referência a uma fórmula. Gente, o ideal era que tivesse sinal de igual, que aí não teria discussão. Mas a banca considerou isso como correto. E abstraiu, ignorou o papo do sinal de igual. Beleza? Questão número 9. Novamente, olha lá. A fórmula, ela ignorou o sinal de igual. Permite determinar o menor valor? Certo ou errado? Agora está errado. Por que está errado? Eu poderia usar a função mínimo e colocar o intervalo de B2 até B6.
a função mínimo retorna o menor valor. Agora, a função menor, ela tem uma sintaxe muito restritiva. Toda vez que eu usar a função menor, tem que ter um intervalo, ponto e vírgula, uma posição. O que é o intervalo? De B2 até B6. Então, tinha que estar lá menor de B2 até B6. Mas para que ele pegasse o menor valor, eu tinha que colocar a posição 1. A posição aqui seria o quê? Primeiro menor, segundo menor, terceiro menor. Então, toda vez que tiver a função menor, tem que ter um número no final indicando qual menor. Por isso, a questão número 9 está errada. Essa é uma pegadinha, é uma diferença muito cobrada em prova entre mínimo e menor. Repete. Se eu quisesse pegar o terceiro menor, eu teria que modificar esse número aqui do final para 3. Aí ele ia pegar o terceiro menor. Terceiro menor seria impossível pegar com o mínimo. Aí eu teria que usar a função menor, porque o mínimo não admite pegar o terceiro menor. Beleza? Agora, se eu quero o menor de todos, tem duas formas de fazer. Pode ser o mínimo de B2 até B6 ou menor de B2 até B6, ponto e vírgula 1. Essas sintaxes são equivalentes, por isso a questão está errada. Faltou a posição. Sempre que faltar a posição, a função menor está errada. Ok? Vamos que vamos. Questão número 10. A fórmula menor, essa já foi. Então, a 9 e a 10 estão repetidas. Me perdoem. Questão número 11. Excel da Microsoft e Calc do LibreOffice são exemplos de planilhas de cálculo. Isso é para aumentar a autoestima, né? Que é um tipo de programa de computador que utiliza tabelas e células para a realização de cálculos ou apresentação de dados. Essa apresentação de dados pode ocorrer, por exemplo, a partir de gráficos, de tabelas. Então, a questão número 11 está certa. Essa foi aquela questãozinha para levantar a autoestima, para aumentar o moral, né, para a gente poder fechar esse bloco com chave de ouro. Beleza? Então, galera, fechamos aí a correção das questões de 2018 do CESP acerca de planilhas eletrônicas. Vamos que vamos.